Muito bem, meus queridos irmãos em Cristo, bom dia, graça e paz, uma ótima semana para todos vocês. Deus seja louvado pelo nosso despertar nesta madrugada. Estamos começando mais uma jornada da madrugada com Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria, uma satisfação, um prazer estarmos aqui às madrugadas juntos com o propósito de estarmos buscando o batismo diário do Espírito Santo. Louvado seja Deus, porque nos deu o privilégio de estarmos acordados neste momento e com saúde, né? Dentro das nossas limitações, mas com saúde. Deus seja louvado por você estar aqui conosco. A Ele a honra e a glória para todos sempre. Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. E para começarmos a nossa jornada de hoje, quero convidar aqui a minha irmã Marlene. Marlene, bom dia. Cadê Marlene? Ah, tá aqui. Bom dia, Marlene. Abra seu áudio. Marlene Gomes. Bom dia, meu irmão. Dia, menina. Você está bem, né? Tô bem, meu irmão, graças a Deus. Marlene, nós tivemos sábado passado uma cerimônia de ordenação e foi muito emocionante, viu? Muito bonita. Louvado Foi. seja Deus. Que você continue sendo um instrumento nas mãos de Deus por onde quer que você passar, viu? Eu quero convidar você para nos apresentar a Deus, nos consagra a Deus nesse momento, pode ser? Pode ser sim, meu irmão. Por gentileza. Vamos ajoelhar. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nosso Redentor e Criador, a quem nossa vida pertence. Louvado e exaltado seja o seu nome, porque o Senhor nos despertou, porque sentimos a necessidade, meu Deus, do Senhor nas nossas vidas. Estamos, neste momento, reunidos para levantar um clamor pelo derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que possamos ser batizados neste momento, Pai. Que essa igreja virtual, neste momento, seja totalmente cheia do Espírito Santo. Que cada pessoa, né, cada membro, neste momento, sinta o poder do Espírito Santo, Pai, nas nossas vidas. Que o Senhor nos fortaleça a cada dia e que o Senhor esteja na direção, Pai, deste programa. Em nome de Jesus, nós oramos e em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Deus seja louvado. Amém, amém. Obrigado, irmã Marlene, um abraço carinhoso, Deus seja sempre contigo, viu? Amém, meu irmão, com o Senhor também, com todos nós. Amém, uma ótima semana. Vamos louvar o Senhor? Vamos cantar louvores ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Vamos juntos entoar louvores ao Senhor. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Sede, vinde às águas, buscar
homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Amém, amém. Cristo é a fonte inesgotável de poder, sabedoria e graça. A Ele a honra e a glória para sempre. Bendito seja sempre o nome do nosso bondoso Deus. Vamos convidar amigos. Esse é um momento que eu gosto demais, né? É o momento da nossa intercessão. Quero convidar algumas pessoas para estar conosco, alguns irmãos, amigos, para estarmos juntos em oração. Quero convidar aqui a minha irmã Rita Naide. Bom dia, Rita Naide. Abra seu áudio aí, Rita. Você está bem, Rita? Bom dia. Bom dia. Tô bem, sim. Você Bom está dia. bem? Bom dia, bom dia. Hoje eu consegui, viu? Oh, glória a Deus. Você está bem, Um né? trabalhinho, mas eu tô ótima. Então, Deus seja Tô melhor, louvado. tô melhor do que eu mereço estar. Amém, amém. Quero convidar também para estar conosco em oração nossa irmã Marta Leite. Bom dia, Marta. Bom dia, Marta. Bom dia. Bom dia, minha irmã. Seja muito bem-vinda. Uma alegria tê-la aqui conosco, Marta. Quero convidar minha irmã Rejane. Rejane em Salvador, ali. Bom dia, Bom dia, Rejane. Como está o Santo Inácio? Tudo mais graças a Deus tranquilo tá por aí? bem, Amém. graças Tá bem, né? graças a Deus. Deus seja louvado. Muito bem, meninas, Isso vocês é. estão sendo convidadas a serem intercessoras nesse momento agora da madrugada, tá bom? Rita Naide, interceda pelo batismo do Espírito Santo, a chuva cirúrgica. Marta, minha irmã, apresente a Deus os pedidos ali do varal. São muitos ali apresentados. Agradeça por aqueles que já receberam a sua graça. Rejane, ore pelos nossos irmãos
que estão encarcerados. Muitas pessoas estão aprisionadas, vítimas, aliás, por causa das suas vidas talvez desequilibradas, estão presos, mas que eles possam encontrar libertação em Cristo mesmo atrás das grades. Ore por essas pessoas, os homens e mulheres que ali estão presos, que precisam ser alcançados por Cristo. Tá bom? Começando pela irmã Rita, depois Marta, depois Regiane. Santo Deus, meu Pai, nesse momento que estamos, Senhor, para pedir sobre nós o derramamento do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos conceda em nome de Jesus. Nós necessitamos, Pai, do Espírito Santo em nossa vida, que ele venha cada dia nos consolar, ser o nosso consolador, o nosso iluminador. Precisamos mais e mais a cada dia. E não cessamos de pedir a presença do Espírito Santo sobre nossos irmãos. Que a tua igreja seja também, Senhor, alcançada da chuva serôdia. Gotas d'água derramadas sobre nós. Ó Espírito Santo, vem ficar conosco hoje e sempre. Nos reaviva a cada dia com o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido e amado Deus, queremos agradecer pelos pedidos que foram solicitados aqui, que o Senhor já ouviu, que o Senhor já respondeu. Respondeu de acordo à sua vontade. Que a sua Amém. vontade prevaleça sempre em nossos corações, Senhor. Amém. Mas agora, meu Deus, representando todos os pedidos deste grupo, quero colocar nossa irmã Zilma, a nossa irmã Maria Neuza, e todos aqueles que estão enfermos nessa família grande da madrugada. Mas nós queremos também, Senhor, mencionar alguns pedidos que estão escritos aí, que o Senhor conhece o fim desde o início, o Senhor sabe as necessidades de cada um. Senhor, Verdade. são pedidos variados, são necessidades que o Senhor conhece e sabe a hora que o Senhor vai responder. Coloque em nossos corações a aceitação à sua vontade, Senhor. Amém, Senhor. Que o seu Espírito permaneça em nós, que todas as coisas que fizermos nesse dia seja para honrar e glorificar o teu nome. Amém, Senhor. Glória a Deus. Senhor, por favor, cuida de cada família representada nesse grupo. Seja com essas pessoas, conosco, Senhor. Que ilumine a nossa mente, derrame sobre nós o seu Espírito. Amém, Senhor. Pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado, exaltado seja teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Ó Senhor Deus, maravilhoso Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, em concordância com a oração das tuas servas, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados. Nesse momento, Senhor, queremos apresentar a Ti, Pai, a vida daquelas pessoas, Senhor, que estão ali presas, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, meu Pai, repreenda, vai libertando, Senhor, do cativo do inimigo, Pai. Entra com providência, meu Senhor, na vida dessas pessoas, meu Pai. Tantas pessoas presas, Pai, infelizmente, o inimigo tem oprimido, né, essas pessoas, meu Senhor. Tenha misericórdia, tira as escamas, meu Pai, dos olhos, para que essas pessoas venham enxergar, ó Deus, que é um Deus todo-poderoso. Entregue a vida ao Senhor, Pai. Seja liberta, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, também quero te pedir que o Senhor abençoe, meu Deus, os irmãos que estão fazendo trabalho ali no presídio. Muitas pessoas já se renderam a Ti, ó Deus, muitas pessoas já foram libertas. Senhor, como o inimigo tem enganado, Senhor, essas pessoas, meu Pai. Mas eu creio em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo do Senhor
tenho trabalhado na vida de muitas pessoas ali, ó Pai, muitos têm rendido a teus pés. Tem misericórdia também daqueles, ó Deus, que estão cativos, Senhor, do inimigo, Pai. Liberta, meu Senhor. Transforma o coração e a mente, meu Pai. Vai repreendendo todo esse espírito mal, toda a artimanha do inimigo, Pai, que tem oprimido, Pai. Muitos, Senhor Deus, se encontram hoje, Senhor Deus, cativo do inimigo. Tenha misericórdia, meu Pai. Em Amém. nome de Jesus, vai visitando, meu Senhor. Muitos estão oprimidos, depressivos, Senhor. Liberta, meu Pai, essas pessoas, meu Pai. Nós cremos no Deus que nós servimos, Senhor. Amém, Faz um Senhor. milagre na vida dessas pessoas, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, entrego nas tuas mãos, Pai. Crendo que o Senhor já ouviu as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Marta. Obrigado, Rita. Obrigado, Rejane. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, viu? Amém. Abraço do irmão Egídio. Nesse momento, nós vamos ter a oportunidade de estarmos em sala simultânea. Meu pastor Robson, muito bom dia. Graça e paz, homem de Deus. Dá um bom dia para esse povo aí, pastorzão. Bom dia, Mário. Bom dia, meus irmãos. Bom A graça dia. esteja conosco. Estamos juntos. Amém, amém. Irmã Raimunda está bem, né? Graças a Deus, está feliz. Ontem, Rinaldo esteve aqui na Simone, vieram passar o dia das mães aqui com ela, né? Então, ela está muito Maravilha. feliz. Eu também cheguei ontem de viagem, eu estava em Wagner, lá na Chapada Diamantina. Estivemos lá Conheço. com os irmãos lá em Wagner, crescendo em graça. Lá foi uma bênção, lá um povo bom, rapaz. Pense numa turma muito abençoada ali. Um desafio também lá, Wagner, uma cidade dura também, difícil. A igreja é uma igreja pequena, uma igreja bonita. A igreja, o templo é grande, mas são poucos membros ali. Mas um povo muito amigo, rapaz. Foi uma bênção. Eu não conhecia lá, não. Passei Por enquanto. lá com eles, foi uma bênção. Falei da madrugada com Deus lá, falei da família Ives lá. Vou mandar até o link para eles, se eles quiserem participar em algum momento aí com a gente, mas foi uma bênção lá. Mande, Muito pode bom. mandar sim, pastor. Pode mandar sim para os nossos irmãos lá em Wagner. É um povo pequeno, mas feliz, né? Muito É um feliz. povo bom, graças a Deus. Um Pessoal, abraço, muito gente pastor. boa. Deus abençoe, viu? Vamos estar Amém. entrando agora em sala simultânea e você terá a oportunidade de, junto com alguém, também apresentar a sua petição. Vamos aqui, deixa eu ver aqui rapidinho. Muito bem, queridos, estamos de volta à sala principal. Eu tive a alegria de estar com o irmão Pedro e ele fez um pedido, eu quero compartilhar com vocês. O pedido do nosso irmão Pedro, ele pede que a Igreja da Madrugada, os irmãos orem pela sua irmã Cleó. Ela se encontra hospitalizada, internada no Hospital Adventista, e ela está fazendo um tratamento, lutando contra um câncer no fígado. E o irmão Pedro pede a sua intercessão, irmãos. A irmã Cleó tem 85, 89 anos, 86, não me lembro agora. Mas o irmão Pedro pede a sua intercessão. Oremos então pela nossa irmã Cleó, tá bom? E eu quero também, na oportunidade, pedir aos meus amados irmãos da madrugada que aqui estão conosco, orem pela minha família. Ontem eu me programei, nesse final de semana, para visitar minha mãe e eu não pude ir. Conversei com ela ontem à noite, gemendo muito, muita dor, que ela está com chikungunya. Tem 9 pessoas na minha família com essa situação lá. E eu fiquei muito preocupado, né? Eu não era para viajar, eu acabei não viajando. E ore por ela, tá bom? O nome dela é Araci. E meus irmãos também, são 9 ao todo lá, todo mundo cheio de chikungunya, cheio de dor. Só que a mãe já está com 90 anos, né? Não Ô, é tão Mário, simples assim. Oi, pastor. teve alguém aqui, não sei se foi Márcio, que ensinou um chá, um remédio natural aí para chikungunya na época que atacou aí. Eu me lembro que alguém aqui mencionou que usou alguma coisa aí que foi muito bom, que eu até ensinei que minha prima teve. Esse negócio aí é um negócio que maltrata muito mesmo. Minha prima sofreu muito com isso aí. Mas eu me lembro que alguém da madrugada ensinou, até que eu ensinei para ela lá, um chá, alguma coisa que ajuda aí a diminuir esse sofrimento aí da chikungunya.
Se Não alguém lembro quem souber foi. aí quem é, põe lá, manda no privado, tá bom? Para a gente poder compartilhar essa Bom, e situação. aí? Obrigado, Pastor Robson, pela dica. Um abraço, Márcio. Eu quero convidar nesse momento para estar conosco o orador dessa madrugada, o meu irmão Paulo Francisco, lá de Tiúba. Bom dia, meu irmão Paulo. Muito obrigado por ter aceito o convite para estar conosco nessa madrugada. A partir desse momento, meu querido, a palavra está com você. Que o Espírito Santo te use de forma poderosa, como sempre tem usado. Muito obrigado por aceitar o convite. Amém, irmão Mário. Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe cada vida, cada irmão, cada pessoa. E, acima de tudo, que o seu Santo Espírito poder para testemunhar. Irmãos, nós estamos juntos. Eu estava imaginando na mensagem de sexta-feira, viu, irmão Mário? E foi uma mensagem muito abalante, eu diria assim. Sexta-feira da madrugada foi muito boa. E a gente vai continuar o estudo hoje, da mensagem de sexta, né? O tempo que estamos vivendo. E nós percebemos que Jesus em breve está voltando. Amém? Então veja, irmãos, eu quero convidar os irmãos ao livro de Apocalipse, no capítulo 3. Porém, a gente vai começar só a descrever um pouco do capítulo 2, mas é no capítulo 3, onde Deus descreve 7 períodos proféticos do povo de Deus, né? Que são as 7 igrejas. E eu queria dizer o seguinte: a primeira igreja, irmão, a igreja de Éfeso, ela veio do ano 31 ao ano 100, período em que crucificaram a Cristo, mataram os discípulos, período muito perseguido do povo de Deus, mas que na verdade ela demonstra e afirma um dos períodos proféticos que passou o povo de Deus. Do século 100 ao século do ano 313, melhor dizendo, foi o segundo século, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, do ano 313 ao ano 538. Daí então vem a outra igreja, a igreja de Tiatira, do ano 538 ao ano de 1517, e do ano 1517 a igreja de Sardes até 1798, e a gente vai de 1798 até 1844. Tudo bem. Onde houve o reavivamento e nasceu a igreja adventista para salvar do pecado, da justiça e do juízo, e para orientar, na verdade, levantar as verdades que foram lançadas por terra, né? Daí então nós fomos até a igreja de 1844, que vai até a volta de Jesus. É a igreja que estamos vivendo no momento, a igreja de Laodiceia. E eu queria convidar os irmãos a meditarmos nessa igreja, nesse período. Muito interessante para nós que somos abençoados de viver essa profecia. Muitos dos nossos antepassados viveram, irmãos, mas não tiveram o privilégio de ver o que nós temos visto, o que o mundo está vivendo, né? Os caras só tá faltando fazer uma pessoa. Só falta fazer uma pessoa. Pegaram um pouquinho de sangue, formaram não sei quanto de carnes e etc. Né? Então a gente percebe que tudo isso, conforme o livro de Daniel, né, é uma profecia que está se cumprindo, né, do tempo do fim. E a gente sabe que é o que antecede a volta de Jesus. Essa e muitas outras profecias que estamos vivendo. Né? Então, no capítulo 14
o capítulo 3, do versículo 14, perdão. Capítulo 3 de Apocalipse, do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Interessante, irmãos, que a gente costuma até falar a igreja de Laodiceia, mas a Bíblia diz que a igreja em Laodiceia. Então é uma condição que estaria vivendo o povo de Deus. A igreja em Laodiceia, eu fico pensando que coisa interessante. Quando você para ver essa profecia e você, irmãos, você observa o que nós estamos vivendo como igreja, é muito interessante, né? E aqui diz assim, o anjo de Laodiceia escreve. Aí aqui começa a descrever a situação do povo de Deus. Eu e você, eu não é? E adiante diz assim, o versículo 15, ó. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente? Quem deras? Se não é frio nem quente, é morno. Aí eu fiquei imaginando, irmãos. Percebeu quando você diz, irmão, como é que você está? Aí o irmão diz o quê? Mais ou menos. Mais ou menos. Isso é natural a gente ouvir isso, né? Quem está mais ou menos? Está seguro? Ou está mais? Ou está menos? E eu fiquei pensando uma coisa também, sabe? A mulher de Ló, o livro me parece que é o Patriarcas e Profetas, ele fala o seguinte, que a mulher de Ló era inconstante. Ora estava bem, ora estava mal. E, infelizmente, a mulher de Ló era mais ou menos. Mais ou menos. E quando veio o momento de decisão, ela estava menos. O momento mais importante. Como é que está a sua vida? Como temos vivido? Estamos mais ou menos? E aí, como é que você está? Não, eu estou mais ou menos. Mais ou menos. Irmãos, como é que está a nossa vida? Como que está a sua vida? E a Bíblia diz, não é frio nem quente. Quem deras, ou bênção seria. Oxalá que tu tivesse frio ou quente, criatura. E aí, como é que você está? Eu estou quente, estou frio. Mas como não está frio nem quente, está morno, está mais ou menos. E diz o verso assim, ó, assim, porque és morno e nem és frio, nem é quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu fiquei pensando uma coisa interessante, amigos. Que valor tem um vômito? E se Deus está a ponto de vomitar-te, isso significa que muitos de nós podemos estar semelhante a um vômito. Não tem valor nenhum. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nossa, que coisa terrível, né? Coisa horrível, entendeu? Porque tu diz o quê? Ó? Eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aí eu fiquei pensando, quem é esse povo? Quem são esse povo que vive esse momento, esse estado? Quem é esse povo que acha acabado, mas acha que é o cara, né? Aí eu sou o cara, aí, nossa, que situação, né? Até quando as pessoas dizem assim para mim, ó, você é o cara, eu digo misericórdia, só sou de pau. Né? Só sou cara de pau, porque misericórdia. Isso assusta, irmão. Eu tenho medo dessa palavra, sabe? Não vai. Entendeu? Você é o cara. E às vezes nós temos sentido, irmãos, porque muitas vezes corremos tanto atrás do vento, não temos tempo de orar como deveríamos orar, malmente rezar, porque a mesma oração todo dia. As palavras são as mesmas. Todo dia. Toda oração que faz é a mesma coisa. Não tem aquele tempo de entrar na presença do Pai, abrir o coração a Ele, entende? E aí o que acontece então? Quem é? Como é que está a nossa vida então? Uma hora frio, quente. Ou é em cima ou embaixo. E aí? Se viermos a morrer em qualquer momento, que pode acontecer. Se viermos, Jesus volte a qualquer momento, que não vai demorar. Não vejo como demorar. O mundo não tem condições de aguardar muito tempo mais, irmãos. Está tudo acabado. Até na igreja. Quantos jovens tem aqui na madrugada de oração?
Eles mudam a história toda da igreja. Aí quando os velhos morrer, como é que vai ser? Eu não sei não, Deus proverá. Mas é muito real isso. Mas agora eu convido você agora a voltar ao versículo 14. Lembra que faltou uma parte da gente ler aqui? Lembra que faltou um pouquinho para a gente ler no verso 14? Estas coisas diz o quê? O amém. Diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Quem é a testemunha fiel e verdadeira, irmãos? Quem é a igreja? Eu e você. E diz o amém. Viver nessa situação dizendo assim seja. E aí, como é que se dá? Assim, amém. Também. Entende? Isso aqui que a Bíblia está dizendo é aquilo que temos vivido. Essas coisas diz o amém. Se acabando, está morrendo, mas não percebe dizendo amém. Glória a Deus. Mas vem o conselho de Deus agora no versículo 18, ó. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Ei, tudo isso nós encontramos em Cristo. Tudo isso nós encontramos na comunhão com Deus, irmãos. Tudo isso nós encontramos a partir do momento que buscamos o Senhor. Colírio para ungir os olhos, a direção, a proteção, o guia do Espírito Santo, para que possamos ouvir a sua voz. Roupas brancas, somente as roupas de justiça de Cristo. E o versículo 19 diz assim, ó, eu repreendo e disciplino a quantos amos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ei, você já percebeu o problema que você passa, que eu passo, que nós passamos? As dificuldades, muitas vezes, são uma repreensão. É para que possamos buscar o Senhor, possamos viver na legitimidade da vida, na necessidade do encontro do Senhor nos céus. Amigos, nesse mundo não tem nada a oferecer. Eu pude visitar, o pastor Robson conhece o Cristiano, ele capotou um caminhão, a esposa da igreja há muitos anos, Deus tem abençoado muito ele devido à esposa. E eu visitando ele, não morreu pela misericórdia, ele disse que não sabe como saiu do caminhão, o caminhão capotou, o socorro do caminhão soltou, e o pneu traseiro passou em cima do socorro, aí desequilibrou e acabou capotando o caminhão mesmo, entendeu? E Deus protegeu ele, e ele disse que não sabe como saiu do caminhão, mas Deus disse, você vai visitar ele, diga assim a ele, pergunta a ele, vem cá, se você morresse naquele dia, o que é que você tinha levado? E eu ouvi todo ele falando tudo, irmãos, até que chegou no final, já fiz muitos apelos para ele. E aí, Cristiano? Mas se você morresse naquele dia, o que você tinha levado? Ele falou, terra na cara. Deus me protegeu. Estou aqui vivo porque Deus me protegeu, me guardou. Eu digo, cara, então aproveita e entrega o teu caminho ao Senhor nesse momento. É mais uma oportunidade que Deus está te dando. De muitas outras que aconteceu. Então, irmãos, às vezes não conseguimos entender a necessidade, o momento, entende? Que estamos vivendo. Então a Bíblia diz o quê? Sê, pois, zeloso e arrepende-te diante da dificuldade que está enfrentando. Muitas vezes, através da bênção, Deus está abençoando, mostrando a sua presença, para que possamos entender a necessidade de buscar ao Senhor. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí vem o verso 20 agora, irmãos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Deus está batendo todo momento na porta do meu coração, do seu coração. Através das bênçãos, através das dificuldades, dos problemas. Às vezes Deus permite para que a gente abra o coração, a gente entenda que sem Cristo não vai. Que precisamos de Cristo para viver, para chegar aos céus. Somente através de Cristo, irmãos. Quando Deus olha para mim, olha para você, e eu as vestes de justiça de Cristo, aqui diz que a roupa branca, a fim de não esteja nu. Quantas pessoas estão nus ou nuas e achando que estão vestidas e bem vestidos? Só Cristo pode nos limpar, nos proteger, nos guardar, nos vestir. Mas o versículo 21 diz assim, ó, ao vencedor.
Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, ao vencedor. Ei, a vitória pertence ao Senhor, lembra? É Deus que vai nos dar a vitória, mas para que eu possa obter essa vitória, alcançá-la, eu tenho que estar ligado à vitória que é Cristo. Cristo é a vitória, o vencedor. Teremos esse privilégio, mas aqui o verso adiante diz assim, irmão, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que igreja? Sou eu e você. Nós somos a igreja. Deus tem falado a mim e a você, a cada um individualmente. Precisamos entender o momento que estamos vivendo. Precisamos viver na comunhão com o Pai, para que entendamos o que Deus quer, onde Deus quer que estejamos, como está a nossa vida. Como está a sua vida? Tem ouvido a voz de Deus? Tem ouvido Deus falar ao seu coração? Tem percebido, permitido a direção de Deus? Recentemente, irmãos, no mês de março, final de março, tivemos um caso muito trágico aqui, próximo. E eu estava trabalhando meio-dia e o irmão me ligou. Paulo, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu digo, o que foi que houve, rapaz? Aí falou o irmãozinho aqui, ele estava pescando e de repente ele fez, vixe! Irmãos, ele teve um infarto fulminante. Um jovem de 21 anos de idade. E estava pescando na hora e caiu dentro d'água. O irmão pulou dentro d'água, pegou ele, conseguiu segurar um pouco, mas ele já estava morto. E a canoa saiu de próximo, onde eles estavam, e outra pessoa que estava pescando veio rapidão, mas não deu para segurar, soltou. O irmão soltou ele e ficou no barco. E aí, pronto, veio o desespero, mas não pôde fazer nada. Isso era por volta de sexta-feira, por volta de 8 horas da manhã. Eu vim saber mais ou menos meio-dia. E quando foi de tarde, por volta de umas 5 horas da tarde, a irmã me ligou, Paulo, vem aqui, Paulo, a família está muito, a família, os pais dele, ele era ex-desbravador, ex-adventista. Todo objetivo e interesse do diabo é matar aqueles que fizeram parte do povo de Deus, irmãos, e conhecem a verdade. Todo cuidado é pouco. A gente não sabe o que pode acontecer. Mas Deus está na direção. Deus está preocupado, está guiando, protegendo e guardando. Mas nós que temos que estar conectados com Ele em todo momento. E ela disse, vem aqui, Paulo, que o menino morreu e a família está aqui desesperada, o pai e a mãe, eles serão batizados na Igreja Cristã do Brasil. Então vem aqui, Paulo, por favor, você é o pastor, e o pastor Paulo estou distante, não dá para me colar lá. E eu fiquei assim, e aí conversei com a esposa, e a esposa disse, não vá não, olha daqui mesmo. Ei, não existe isso. Há pessoas que só a sua presença faz a diferença, acredita? Só estarmos lá, porque a minha presença e a sua presença é a presença de Cristo, irmãos. Deus quer estar presente na vida de cada ser humano, mas muitas vezes através da minha presença e da sua presença. Ei, há pessoas que dependem de você para chegar aos céus. É minha ou sua responsabilidade, entende? E eu fiquei assim preocupado, e fomos para o pôr do sol, o pôr do sol, 5h30, e eu preocupado com aquilo e tal. Depois eu voltei para o sol, digo, não dá não, vou ter que ir, eu tenho que ir lá. Peguei a moto, 8 quilômetros, fui. Eu tinha um estudo 7 horas, um pequeno grupo, que era um estudo bíblico, 7 horas da noite. E fui, irmãos. Quando eu cheguei lá, estava cheio de gente, fora da casa, dentro da casa, no quintal da casa, cheio de gente. Eu digo, ó, pessoal, eu queria convidar vocês, vamos, entra aqui, que eu vim aqui só fazer uma oração. Deus mandou que eu viesse aqui só para a gente fazer uma oração. Irmãos, quando eu entrei na casa, eu digo, meu Deus. Mas só quando eu estava indo de moto no caminho, sozinho, e eu fiquei pensando, eu digo, Senhor, o que é que eu vou dizer àquele povo? O que é que eu vou falar àquela família? O filho morreu, mas está debaixo d'água. Isso já era 18h30, mais ou menos, né? Então, o filho está morto debaixo d'água. Morreu 8 horas da manhã. E agora? O que é que eu vou dizer àquela família, meu pai? O que é que eu vou dizer a eles?
que é, Senhor, que situação eu me encontro agora? Eu andando de moto e conversando com Deus. Então, Senhor, me ajuda, me dá uma direção, me dá uma palavra. Essa é a necessidade, amigo, de estarmos ligados a Deus. E eu fui, irmãos. E de repente, Deus, como Deus sempre é fiel, Deus abriu o entendimento. Deus deu a palavra, irmãos. Eu digo, pronto, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu cheguei lá, chamei o povo, cheguei, conversei com a família e encheu a casa, irmãos, aquele silêncio. Ora, o filho estava morto, amigos e etc. estavam ali e não tinha um filho ali, morto, mas debaixo d'água. Que situação, né? E eu digo, oh, gente, vamos lá e tal. E conversando, eu falei, gente, ó, o Salmo 121 diz assim, ó, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde? De onde me virá o socorro? Essa é a palavra que Deus traz a nós aqui nessa noite. Por quê? Imagine que situação. O salmista se encontrava numa situação tão difícil que não sabia o que fazer, não tinha mais o que fazer. Eu posso estar falando para alguém agora, nesse momento, que não sabe o que fazer da vida. Não sabe para onde ir mais, não sabe mais para onde ir. E tá, Senhor, estou aqui, não sei o que fazer. Eu não tenho a solução. Eu quero dizer para você que Deus tem. Deus tem a solução para a minha vida e para a sua vida. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu digo, e de repente o próprio salmista lembrou isso. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Deus é fiel. E eu comecei a contar a história, irmãos. Eu digo, olha, eu estava com meu filho em Tilba, e vim embora na frente de carro, ele veio atrás de moto, pouco tempo depois ele veio. Ele me ligou ainda, antes, quando eu saí de Tilba, 1 quilômetro depois, para falar comigo, dizer, meu pai não consegui pagar, para se despedir, eu não sabia disso. Ei, temos andado muito, irmãos, atrás do vento, essa que muitas vezes não sabemos do que vai acontecer amanhã, mas não temos pressa em buscar o Senhor. Você tem tido tempo para buscar a Deus, buscar a presença de Deus? E sabe o que aconteceu, irmãos? Quando eu falei aquilo para a família, eu contei a história, eu digo, Deus, é fiel. Quando eu soube do acidente dele, eu botei o joelho no chão e digo, Senhor, eu preciso que tu honre teu nome na minha vida. Eu preciso permanecer em pé. Irmãos, eu fui para o local e vi a pior cena que um pai pode ver. E eu contei para eles lá, tudo isso. Né? Pior cena que um pai pode ver. Eu vi ali um filho esbagaçado, o carro passou por cima dele, o caminhão carregado. Estava todo esbagaçado. Mas Deus me segurou, irmão. Ali em pé, as pessoas não entendiam. Os olhos derramando, mas firme ali no Senhor, tranquilo ali, na misericórdia. Até hoje, quando eu passo no local, choro, muitas vezes. Mas Deus ali me segurou, irmão, sem problema nenhum. E para honra e glória de Deus, sabe o que acontece, irmãos? Deus deu conforto. E assim eu fiz uma oração naquela casa e orei, irmãos, por todo aquele silêncio. E depois da oração, eu digo, ó, pessoal, agora eu tenho que ir embora, porque eu só vim aqui fazer essa oração. E quando eu estou saindo, eu falei, ó, jovem, já vim aqui, já assim, você veio na hora certa, você fez tudo que precisava fazer, era isso que eles precisavam. Esse conforto, essa presença de Deus. Irmãos, quando estamos em oração, a gente ouve Deus falar, e a gente obedece à voz de Deus, entende? E para a honra e glória de Deus, nós oramos, irmãos. O pai estava ali, a mãe, o filho morto, mas debaixo d'água, no açude. Lá no lago, afundado. Bombeiros chegaram às 7 horas da noite, ficaram de 7 até 10 da noite. Não encontraram. Voltaram no outro dia, 6 da manhã até meio-dia, no sábado. Quando foi meio-dia, disseram, vamos desistir. A gente não encontramos, então vamos desistir. Então, sendo assim, de repente, irmãos, borbulhou, uns borbulhos na água ali, próximo a eles. Eles falaram, olha, vamos dar mais uma. Vamos mais uma vez. Desceram no lugar do borbulho, do que a água borbulhou. E quando eles desceram naquele lugar, encontraram o corpo, irmão. Entende? O pessoal diz sempre, né? Sabe que com 3 dias sobe, mas não ia subir porque estava enganchado nos paus lá embaixo. E eu acredito, irmãos, que como fruto da oração, a minha presença ali foi a presença de Deus. A minha presença e a sua presença tem que ser a presença de Deus. Precisa
ser quando estamos conectados com Ele. E para a honra e glória de Deus, eles acharam o corpo, irmãos. Hoje os pais estão tendentes a vir para a igreja adventista. Estão no caminho, entendeu? E vir para cá, para a igreja, certo? E nós estamos com a consciência tranquila de fazer, de obedecer à voz de Deus. Que Deus abençoe a tua vida e a minha vida. Que ouçamos a voz do Senhor. E que na hora certa estejamos presentes para atender a necessidade de cada pessoa que nos rodeia. De hoje em diante escolho viver com Jesus. Como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver com Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Pois tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Amém. Paulo, muito obrigado por ter nos trazido o recado do céu nesta madrugada. Uma coisa, Paulo, que me chama a atenção e me conforta na carta de Laodiceia, o período que a igreja de Deus está vivendo hoje, o último, né, por sinal,
é que mesmo, Paulo, nessa situação que a igreja se encontra, não há elogios, é a única igreja que não recebe elogios, mas tem algo que me conforta é quando ele diz que há vencedores em Laodiceia. Deus seja louvado, isso me traz muito conforto, porque eu acredito, Paulo, que mesmo, e isso vai acontecer, né? Você e eu, nós não precisamos ser laodiceanos. É uma igreja morna, não é nem quente nem fria, mas nós não precisamos ser Laodiceia. Temos que continuar sempre quentes, animados, motivados, apesar do que possa vir a acontecer. Né? A sua história, até em certo momento aí eu contei a sua experiência, e quando eu estava contando isso na igreja, em Dias d'Ávila, teve um casal que viveu isso também. E não é fácil suportar a dor de uma perda tão trágica de um filho, mas eles também estavam firmes ali no Senhor. Paulo, foi muito bom ouvi-lo mais uma vez. Muito obrigado. Deus continue te abençoando ricamente. Que a sua vida seja de fato um ministério nas mãos desse Deus maravilhoso. Deus abençoe a você, meu amigo, suas considerações finais e a sua oração, meu irmão. Amém, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. E que estejamos atentos, irmãos, porque essa igreja, esse momento que estamos vivendo, vai até a volta de Jesus. Acabou. É a última igreja. Eu e você precisamos estar prontos nesse dia. Jesus está voltando. E tem muita gente que eu e você somos os responsáveis em conduzi-lo para o céu. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Pai, obrigado pela tua presença em nossa vida. Obrigado pela tua direção. Ajuda-nos, Pai, a estar conectado contigo para ouvirmos a tua voz e obedecer à tua vontade, para que estejamos prontos a ajudar outros, para irmos onde Deus mandar. Abençoa a nossa vida e ajuda-nos a estarmos vivos, Senhor. Vivos espiritualmente, conectados com o poder e que a nossa luz possa resplandecer onde quer que estejamos. Abençoa cada vida, cada família, cada pessoa e guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. E aqui nós chegamos ao final de mais uma jornada da madrugada com Deus. Que a paz e a graça desse Deus acompanhe você ao longo deste dia e durante toda essa semana. Lembre-se, querido, de uma coisa: eu estou orando por você. Você ora por mim e esse Deus maravilhoso cuidará de cada um de nós. Fiquem todos na paz e na graça. Um ótimo dia, uma ótima semana. Nós nos encontraremos na próxima quarta-feira em mais uma madrugada com Deus. Um grande abraço a todos vocês.